Tá, falei 20 minutos. Vamos então agora passar para a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Com trabalho aluno trabalhador, paradoxo entre o estudo e o trabalho simultâneo. Estudantes universitários de ciências sociais na UERJ. Tá? Então, procedemos com 20 minutos, depois Joana e Mariana falam um pouco. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bom o áudio? Tá. Eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Isso não. Um minuto. Vocês conseguem visualizar? É porque quando eu coloco a tela cheia aqui, para mim não aparece mais vocês. Deixa eu ver. Estamos vendo bem, Vanessa. Tá show. Então, o meu trabalho ele foi referente ao aluno trabalhador, né? Essa relação do estudo e o trabalho simultâneo, focado nos alunos de Ciências Sociais da UERJ. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando sobre o trabalho, agradecer também à banca pela orientação que eu tive. E por que eu escolhi isso como um objeto, né? Primeiramente, porque eu sou aluna de Ciências Sociais da UERJ, e porque eu também fui uma aluna trabalhadora durante quase todo o período da minha faculdade, da minha graduação. Apenas com exceção do primeiro ano em que eu entrei, que eu pude me dedicar totalmente aos estudos e entrei na época no turno diurno, então eu sei a diferença que eu tive quando eu estava sem trabalhar e depois quando eu passei a trabalhar. Só um minuto. Enquanto eu estava aqui fazendo a minha pesquisa, já estava na parte dos questionamentos, já dos questionários enviando aos alunos, eu me deparei com essa notícia aqui que foi dada pelo IBGE. O principal motivo de abandono dos estudos é a necessidade de trabalhar. Eu achei muito curioso, fui procurar saber mais sobre essa matéria que eu tinha visto e vi que isso, na verdade, se refere ao ensino médio, né? O abandono escolar de jovens de 14 a 29 anos, tendo como o maior principal motivo a necessidade de trabalho, né? E ali, logo depois, a listagem dos outros motivos, né? Isso foi referente à PNAD contínua da educação no ano de 2022. Mas se a gente for pesquisar, existem alguns outros também artigos que buscam sobre evasão e evasão de alunos universitários. Aí eu peguei aqui e trouxe para a gente um que foi escrito por Zago, Paixão e Pereira. Ela fez essa pesquisa na Universidade Federal da Fronteira Sul, ali em Santa Catarina, e ela fez com os alunos desistentes do período de 2010 até o final de 2014. Essa universidade ela oferece 9 cursos, né? E esses alunos que eles fizeram a pesquisa foi desses 9 cursos, né? O que ela teve? Assim, eles não tiveram o retorno de todos os questionários, né? Seria o melhor dos mundos. Mas o que eles obtiveram, eles conseguiram identificar que a falta de identificação com o curso que esses alunos tinham tido acesso e a dificuldade de conciliar o estudo com o trabalho tinha sido o principal motivo do abandono da universidade. Eles também colocam ali que a falta de identificação do curso, ela não necessariamente a pessoa saiu e evadiu de fato, assim, totalmente da universidade. Ou ela mudou de universidade, ou ela mudou de curso, né? Então teve essa mudança, ela não simplesmente abandonou os estudos. Então, eu entro aqui no meu grupo, né, de pesquisa. No período que eu fiz, a gente fez referente à matrícula ativa dos alunos que estavam ativos no semestre de 2022.1. E aí o recorte que eu fiz foram os alunos que entraram em 2016 e anos anteriores. Por quê? Porque, assim, pensando que Ciências Sociais, na graduação para bacharel, ele tem 8 períodos mínimos, né, para poder finalizar a faculdade, que equivale a 4 anos. E já a licenciatura tem os 10 períodos mínimos, que equivale a 5 anos. Então, eu quis pegar pessoas que estavam acima desse período, né, ali na universidade, para tentar verificar se dentre eles tínhamos alunos trabalhadores e se o trabalho ele seria um causador dessa dificuldade, né, de encerrar e conhecer também a trajetória desses alunos, né. Então, deu um total de 115 alunos,
com matrículas de 2006 a 2016. E aí eu tive o retorno de 25 questionários respondidos. Desses 25 que responderam, eu consegui filtrar aqui quem que seria os alunos os turnos, né, que esses alunos eles estariam cursando. Um questionário que a gente fez, ele foi simples, assim, a pessoa colocava o ano que havia entrado, de que modo ele havia entrado, se era a primeira graduação, qual era a modalidade, né, qual o turno que ele estava estudando, qual era o grau dele também de satisfação com o curso, e o turno também, até porque tem muitos estudos, às vezes, que falam que os alunos trabalhadores eles estão, em maior parte, no turno noturno. E, assim, nesses que a gente recebeu os questionários, realmente eles estavam, em sua maioria, no turno noturno. Esse diurno, inclusive, foi um que eu entrevistei, com uma entrevista em profundidade, né, qualitativa que a gente fez. Ele respondeu do diurno porque ele entrou, acessou, né, pelo turno diurno, mas depois ele alterou para o noturno também. E esses dois aqui de carteira assinada, que está em ambos os turnos, eles são profissionais que são concursados. Um deles, por exemplo, é professor, então ele conseguiu fazer com que a semana dele ele tivesse aquele dia off, que era o dia que ele se dedicava na universidade para conseguir concluir a graduação dele. Aqui foi outra parte também do questionário, onde a gente pergunta quais são os fatores facilitadores, né? E aí a gente vê que tem uma numeração maior do que 25, porque essa questão era uma questão aberta, eles podiam marcar mais de uma opção. E a gente tem ali logo no início, ali, né, a primeira colocação como um facilitador, a qualidade do ensino, né, ter os bons professores. Logo abaixo ali o prestígio da UERJ, o fácil acesso do meio de transporte, e tem essas demais listas aqui. Eu acho interessante a gente notar que, por exemplo, o facilitador que eles colocam logo inicialmente, ele, na verdade, é um motivador, pelo menos para mim, me parece como um motivador, porque eles estão levando em consideração a qualidade e o prestígio da UERJ. Achei interessante. Do mesmo modo, quando a gente pergunta também sobre o dificultador, e aí está ali, em primeiro lugar, a questão do mercado de trabalho do cientista social, né? Isso, muitas das vezes, desestimula esses alunos, né? E eles têm essas dificuldades. Em segundo e terceiro lugar, eles, na verdade, estão juntos, né? Porque foram a mesma votação ali. A gente tem a disponibilidade de disciplinas e o trabalho. Só retornando aqui, em relação aos facilitadores, essa questão a gente deixou em aberto ali outros. A gente tem 4 pessoas que assinalaram como outros. Esses outros foram 2 pessoas que deixaram ali como bolsa permanência, como um dos facilitadores, eu achei interessante falar, e também o bandejão, que é outra medida também, né? E outro também colocou que, na verdade, o facilitador seria ele adquirir conhecimento. Aqui no dificultador, nessa uma pessoa que respondeu, ela se referiu às questões financeiras. E aí que está o objetivo desses alunos, né, em realizar o curso de Ciências Sociais. A maioria ali pretende atuar como cientista social, pesquisador, né, ou a mesma quantidade colocou atuar no magistérios. Outros ali colocaram realizar uma pós-graduação, o outro pretende fazer uma faculdade e simplesmente também encerrar essa graduação. Daqui, como a gente teve aquela questão de perguntar quem realizava a atividade, né, que fosse remunerada, de carteira assinada ou não, dessas pessoas que responderam que realizam a atividade remunerada de carteira assinada ou não, eu encaminhei um convite para que a gente pudesse estar fazendo uma entrevista em profundidade com eles. Esses aqui foram os que aceitaram realizar a entrevista, né? A gente teve 5 pessoas, e as entrevistas elas foram realizadas através da plataforma Zoom, né? O que foi que nos facilitou muito, porque muitos aqui trabalhavam, tinham, né, outras atividades, então ter feito a entrevista de forma online foi o que nos ajudou a concluir isso aqui. E esse aqui é mais ou menos o perfil deles, né? Eles entraram, esses que realizaram a entrevista conosco, eles entraram de 2014 a 2016. Tem aqui tanto ampla concorrência como a reserva de vagas. A maioria faz licenciatura, apenas o primeiro entrevistado faz bacharel. Ele é aquele que eu informei que havia colocado o turno como diurno, mas ele estava realizando no noturno já. Foram 3 homens e 2 mulheres que realizaram essas entrevistas em profundidade. E o que eu perguntei a eles, né?
Então, eu buscava entender como que foi a trajetória desses alunos dentro do curso e como eles lidavam com a questão do trabalho. Então, as perguntas foram: o que você atribuiu sua entrada na faculdade? Quais os principais desafios para sua permanência? Como você define sua vida acadêmica? Quais são suas expectativas de trabalho? E como relacionar sua vida acadêmica e trabalho? Eu trouxe aqui alguns trechos, né, que eu achei interessante e vou ler aqui com vocês. Ó, quais os principais desafios para a sua permanência? Esse entrevistado número 1, ele já é concursado, já tem uma graduação. Isso é uma outra coisa muito interessante. Dessas 5 pessoas que eu entrevistei, 4 já tinham graduação. Essa era uma segunda graduação. Isso era uma coisa que eu não esperava encontrar, mas encontrei e achei muito interessante, né? Curioso. Esse entrevistado número 1, ele é concursado, ele informou que, como ele já tem uma graduação, no nível que ele está no trabalho dele, ciências sociais não vai interferir, não vai, na verdade, aumentar salário, não tem nenhuma interferência. Então, ele fala que faz por hobby, faz pelo conhecimento. Né? Então, quando eu perguntei para ele qual é o desafio dele permanecer, ele fala ali, ó, sim, mas é o fato de trabalhar, né? De ter tempo, né? E o curso de Ciências Sociais é um curso que você precisa ler muito e demanda muito tempo para você. Se você quiser realmente fazer tudo, fazer bem, bem feito, ou seja, tem que ter muito tempo para estudar. Eu acho que isso foi o que atrasou mais, assim, o meu lado, né? Esse entrevistado também, como eu falei, ele já tem uma outra graduação. A graduação dele anterior é de economia. Ele fala que essa graduação, para ele conseguir encerrar, também foi muito difícil. Ele demorou 18 anos para conseguir finalizar a graduação dele de economia. Já a entrevistada número 2, essa sim é a primeira graduação dela, Ciências Sociais. E ela diz aqui: então, eu tenho muitos desafios, né? Mas eu acho que os principais, na verdade, por exemplo, a questão financeira, né? O dinheiro, querendo ou não, o mundo é assim. Por exemplo, eu sou cotista, tudo bem, tem a bolsa e tudo mais. Só que assim, o transporte é uma coisa muito cara, porque, por exemplo, onde eu moro, em Parada de Lucas, eu tenho que pegar um trem. O trem não tem Rio Card universitário que aceite no trem. Então, assim, aquela passagem ali. Acho que o dinheiro conta muito, também o horário, que, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Então, essa entrevistada, ela além também de ter que trabalhar, ela tem também um bebezinho. Quando eu fiz a entrevista com ela, ela estava também na licença maternidade. Logo mais ela vai falar também sobre a dificuldade que ela no momento estava em licença maternidade, né? Então ela estava já pensando na dificuldade que ela teria de além de ter que trabalhar, além da faculdade e ter o nenenzinho. Então, a entrevistada número 3, ela diz: antes seria o trabalho, principalmente o trabalho, é muito cansativo. No momento que ela realizou a entrevista comigo, ela já estava, o contrato dela tinha encerrado, por isso que ela diz: antes seria o trabalho. E ela também já tinha uma graduação anterior em pedagogia, pela própria UERJ. O entrevistado 4. Eu acho que a permanência, eu acho que o problema da grade é muito extensa e algumas disciplinas desnecessárias, ao meu ponto de vista, como professor de ensino de sociologia agora, olhando para as ciências sociais, eu acho que a grade precisava ser reformulada e precisava ter uma adequação. Eu via muitos colegas que não conseguiam fazer a licenciatura e muito menos em 5 anos. Eu tenho colegas da minha turma e eu ingressei em 2014. Ainda estão na licenciatura, ainda estão presos justamente por causa disso, porque tem a demanda do trabalho e tal. E o entrevistado número 5 sem dúvida que, assim, o tempo. Era o principal dificultador, porque eu sou professor de História da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A minha carga horária é de 40 horas de trabalho semanais, então eu trabalho basicamente todos os dias de manhã e à tarde. Então, deslocamento me atrapalhava, enfim, consumia boa parte do meu tempo também. Mas o tempo era o principal fator para me atrapalhar. Porque trabalhando todos os dias, tinha dia que saía da sala de aula da escola às 5 horas da tarde, tendo que estar na UERJ para a aula de 6 horas, que era impossível sempre, e eu trabalho longe da universidade. Então, aqui, eu vejo que na resposta deles sobre os desafios da sua permanência, eles dizem muito em questão de trabalho, mesmo que não seja muito, por exemplo, tanto o entrevistado 1 quanto o entrevistado 5, eles se referem ao trabalho, mas como dificultador em relação ao tempo, que eles não têm tempo, porque a faculdade exige mais tempo, igual o primeiro falou, porque precisa ler, tem muita leitura. Já a entrevistada número 2, eu vejo que a questão dela, quando ela fala ali em relação ao trabalho, ela precisa do trabalho por questão financeira, né? Já a entrevistada número 3, ela tem outras falas, ela também fala que, na verdade, o trabalho para ela era muito cansativo, né? E por conta disso é que dificultava, e dificulta, né? Que ela ainda estava na graduação também, é o que dificulta ela também de encerrar a graduação.
Nesse entrevistado 4 também, ele é muito curioso, porque ele já tem uma outra graduação, ele tinha feito já o mestrado, já estava com mestrado, estava fazendo doutorado. Então, ele tinha toda uma dinâmica também que era bem difícil dele conseguir lidar com a graduação de Ciências Sociais. E aqui foi uma pergunta como relacionar sua vida acadêmica e trabalho. Aí, o entrevistado 1, ele disse, assim, antes da pandemia, quando eu estava no trabalho presencial, né, eu achava até que eu tinha mais tempo para trabalhar, porque agora eu estou em home office. E estou sentindo que eu fico no começo, quando nós viemos, obrigatório por causa da pandemia, né? Foi no dia 17 de março de 2020, eu acho. No começo achava até que daria conta, que dava para fazer, me inscrevi até em pós-graduação, em matemática online. No início da pandemia achava que ia ter muito tempo. Cursos de inglês, várias coisas, e depois eu vi que trabalhar em casa eu acabo ficando muito mais presa, sabe? Eu não fico trabalhando exatamente direto o tempo todo. Eu tenho momentos de dar uma parada e faço até comida e tudo mais, mas o período que eu fico presa agora no trabalho é muito maior, né? Antes eu atendia, trabalhava presencialmente, trabalhava 6 horas, acabava o atendimento, eu ia embora para casa. Agora, em casa já é o trabalho, né? Eu achei interessante porque, como eu fiz as entrevistas no final de 2022, ali em dezembro de 2022 e início, até fevereiro de 2023, eu fiz a entrevista com esses cinco alunos ali de Ciências Sociais, eles falaram muito do momento deles também, da época da pandemia. Por exemplo, alguns falaram que conseguiu dar um gás. Por exemplo, o entrevistado 4, ele estava residindo em São Paulo, então ele conseguiu pegar bastante disciplina e conseguiu ir acabando ali. Agora, a entrevistada número 3, ela informou que ela estava trabalhando nesse período. Então, ela trabalhava perto da faculdade. Então, no momento que estava presencial, para ela era muito melhor, porque ela poderia sair da faculdade, do trabalho e ir para a faculdade. Só que agora não mais, né? No momento da pandemia que foi online. Ela tinha que se deslocar até em casa, que era um lugar distante, e ela não conseguia, às vezes, chegar a tempo. E ela falou também que tinha dificuldade em relação à internet. Então, tem essas questões também. Para alguns foi algo bom, e para outros já não foram, né? Então, a entrevistada 2, ela diz aqui, ó: "Então minha vida acadêmica está no último patamar. Na verdade, porque acaba que, querendo ou não, tem mais demandas muito grandes. Tem mais demandas muito grandes, porque, por exemplo, a vida pessoal. Minha vida pessoal não existe muito da minha vida pessoal. Existe um bebê e eu lidando com meus problemas internos. Então, que isso acaba tendo que ser minha prioridade, não só pelo bebê, mas também por mim, né? Em segundo lugar, acaba ficando o meu trabalho. Não que eu goste dele, financeiramente falando, porque do que eu faço eu gosto, mas que eu tenho que estar ali por necessidade, sabe? Eu não tenho essa, tem uma outra opção e acaba que a faculdade fica em terceiro lugar. E, ao mesmo tempo, ela também se torna uma obrigação a partir do momento da bolsa. E, na verdade, às vezes eu agradeço a bolsa, independente até do valor, independente até do dinheiro, porque é o que me manteve na faculdade, porque eu não ia aguentar passar por tudo isso se não precisasse do dinheiro. Essa entrevistada, ela fala todo o tempo, até no questionário ela fala, ela que menciona ali outro motivo facilitador dela da graduação de permanência, a bolsa, né? Ela fala que por mais que o valor não seja tão alto, é o que ajuda na renda dela familiar. Já o entrevistado 3, ele diz que não é, a entrevistada, né? Ela diz que não é fácil, não, tá? Porque assim, se você me perguntar se fosse para escolher um dos dois, como você faria? Eu escolheria o trabalho, tá? E é porque, infelizmente, nós temos que trabalhar. É uma necessidade. Eu não tenho outra opção. Eu não vou deixar de trabalhar para fazer faculdade, por mais que eu sou cotista. E assim, mas como eu tive como conciliar os dois. De falar não é fácil. Tinha vezes que eu não conseguia, estava presente só de corpo, porque de mente estava cansado. Não é fácil, não. E o entrevistado 4, ele começa aqui até com uma brincadeira e diz assim: "Quando você é pobre, você precisa aprender, né?". Mas falando sério, assim, eu estava até conversando com um psicanalista tempos atrás. E na realidade não tem como a gente dar conta de tudo. Eu consigo dar conta, tem vezes que eu consigo dar conta do trabalho, consigo dar conta das leituras, assim, aqui agora tem muitos livros aqui, tem vezes que eu consigo dar conta do doutorado, tem vezes que eu não consigo nem limpar a casa como atrasei, mas assim, eu tento fazer tudo, mas em alguns momentos não dá para fazer muito, não dá, tem que ter prioridade. Esses aqui foram os 3 que eu retirei, no momento que eles falam mais em questão do trabalho, mas eu vejo que várias outras
outras relações da vida deles também está entrelaçada, por exemplo, como a entrevistada 2, que agora está com a maternidade, né, tem um bebê, e eu vejo que parece para ela como um dificultador ainda maior, do que já tem o trabalho. O entrevistado 1 também, ele tem momentos que ele fala durante a entrevista que ele tem uma família, né, que é o que ele às vezes dá prioridade para a família. A entrevistada 3 também, ela informa a dificuldade dela, o cansaço que ela tem, muito por ela morar distante, né, e que ela não pode ficar sem trabalhar, apesar que no momento da entrevista ela estava sem trabalho. O entrevistado 4, ele tem toda essa dinâmica, né, dele de estar fazendo o mestrado, encerrou, fez o doutorado, e ele está ali ainda tentando encerrar a graduação dele. Então, assim, todos eles têm muitas dificuldades, né, mas todos eles almejam a mesma coisa, que é encerrar esse ciclo, que é a graduação. E aqui a gente tem minhas considerações finais em relação ao programa de Bolsa Permanência. São ótimas medidas que a gente tem, que é auxílio alimentação também, a criação do bilhete único, mas ainda assim, por mais que eles estejam ali para auxiliar, eles ainda têm a necessidade do trabalho, né, de ter uma renda maior, até por questão de família, né, muitos ali têm família, por exemplo, o entrevistado 5, quando eu de fato entrevistei ele já tinha concluído já a graduação dele. E ele fala, não, porque minha filha nasceu no ano passado e eu fiz de tudo que eu pude para poder encerrar esse ciclo até ela nascer. Então, muitos têm essas metas, né? E ele, por exemplo, e muitos eu vejo também que não tem muita perspectiva, foi o que o Eduardo falou ali, muitos fazem graduação, muitos estão fazendo como segunda graduação, mas nas falas deles eu enxerguei assim que eles não têm muita perspectiva de trabalho. Por exemplo, a entrevistada 3, ela fez pedagogia. Ela informa que quando ela fez pedagogia, ela tentou, mandou currículo, fez concurso, ela não estava conseguindo. Então ela falou assim, vou aproveitar que eu estou ainda com a cabeça fresca e vou entrar numa nova graduação, para ver se eu consigo, né, ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, aqui eu coloco também que eu percebo que além do trabalho a gente tem esses outros fatores, né, como a questão financeira, a família, a saúde, entre outros fatores. E eu vi também que em Portugal existe um Estatuto do Trabalhador Estudante, né, o Código do Trabalho, esse artigo 89 ali, de 2009, quer dizer, número 7, a Lei 7 de 2009. E esse estatuto, ele se refere ao quê? Ele tenta auxiliar esses trabalhadores que estudam, com medidas, por exemplo, do trabalhador poder ser liberado, né, para poder realizar provas, sem sofrer alguma questão financeira, né? Também tem a questão deles conseguirem conciliar as férias, tanto do trabalho como dos estudos, mas eu vejo que foi uma coisa muito mais branda. Eu trouxe só para poder falar que Portugal está pensando já nesse grupo, né? E eu vejo que tem estudos aqui no Brasil sobre essa temática, mas a gente não vê muitas medidas sobre isso. Eu acho que, além também, eu não acho que a lei ali, o Estatuto de Portugal, vai trazer solução para o que a gente vive aqui. E eu não acho também que tenha que ser só um olhar ali, ó, do Código do Trabalho, né? Eu acho que, de repente, a educação também seria uma forma também ter, né, esse meio da educação ali, alguma forma de conseguir conciliar. Por exemplo, o entrevistado tanto 4 quanto 5, eles fizeram mestrado, né? O 4 já estava fazendo doutorado. Eles informam que eles tiveram que pedir auxílio para alguns professores para conseguir encerrar, né? Para conseguir diminuir e encerrar algumas disciplinas, né? E eles entraram em contato com alguns professores e alguns conseguiram auxiliá-los. Por exemplo, o entrevistado 5, ele falou que ele conseguiu reduzir a carga horária dele de estágio, porque era muito difícil para ele, trabalhando em colégio, ter que ir até o CAP, né, realizar o estágio lá. O entrevistado número 4, ele já fala que ele estava cheio de demanda do doutorado, então ele entrou em contato com os professores e perguntou se haveria alguma forma. Alguns conseguiram, por exemplo, ajudar pedindo fichamentos para ele, sabe? Ou pedindo para que ele compareça pelo menos nas provas. Então, assim, esses auxílios conseguiram ajudar essas pessoas o entrevistado 5 a finalizar, o entrevistado 4 já encerrar algumas disciplinas, né? Então, eu acho que o meu trabalho, na verdade, foi tentar fazer a gente ter essa reflexão, que existem esses alunos dentro, né, da nossa universidade,
e eles requerem, às vezes, né, uma necessidade diferente, né? Então, era esse o meu intuito do estudo, verificar, conhecer essa trajetória e ver se realmente o trabalho era um dificultador. E é isso. Ah, tá ótimo, Vanessa, muito obrigado. Passou 3 minutinhos só. Bem Que legal o bom. trabalho. Uhum. Vamos passar então agora para a Joana. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Eduardo, pela condução da reunião. Obrigada, Raquel, também, pela organização toda dos seminários. Vanessa, parabéns pela monografia. Foi uma satisfação ler a sua monografia e participar dessa leitura, na verdade. A minha fala vai ser mais objetiva, talvez, né, entre 10 e 15 minutos. Acho que a ideia também é a gente, enfim, problematizar algumas questões, né, pensar outras e abrir para o diálogo. Então, é isso. Assim, acho que, primeiro, é sempre importante, eu acho que valorizar e parabenizar, né, o esforço de pesquisa. Eu acho sempre muito importante, assim, estar no campo, né? Você até comentou no seu texto algumas questões, né, sobre a entrevista online, né, a importância de fazer face a face, enfim, né, todas as questões que passam pelo campo, mas né, o esforço ali de empreender e de coleta de dados e de organizar todos esses dados para a sua análise, né, que você está propondo. E segundo, que eu acho importante também ressaltar, é a importância de estudar a instituição, né? E dos alunos da instituição, ou uma parte desse perfil dos alunos que compõem a instituição. Tem bastante trabalho sendo feitos, assim, também com pesquisadores e alunos sobre outras organizações, né? Sobre outras universidades. Ano passado, eu coordenei um GT na UNPOX, que é Ciências Sociais e Educação, e a gente abriu uma sessão só sobre isso, né? Pesquisa sobre alunos da UFRJ, ou da USP, ou da Federal de Goiás, por exemplo. Então, existem trabalhos pensando as suas instituições, e é isso, né? Promover medidas de permanência, né? Enfim, outras questões de políticas institucionais com os estudantes, né, do ensino superior. Então, acho que é super importante, né, pensar a própria instituição e tomara que mais trabalhos assim, tipo, sobre a UERJ, sobre os estudantes da UERJ, sejam feitos. A minha leitura, ela é composta de 3 partes. A parte mais relacionada ao seu início, da monografia, quando você fala muito de evasão, né, e está montando o seu panorama de discussão. A segunda parte, falar um pouco sobre a própria ciências sociais, a questão do trabalho. E a terceira parte, que eu denominei de trajetórias, mas que está ligado às suas entrevistas em profundidade. E é super, quando a gente pensa trabalho, né, e estudante trabalhador, né, e essa combinação, você fala até de paradoxo, né, para tentar pensar o quanto o trabalho é super importante, né, e é prioridade por um lado, mas ao mesmo tempo tem a escolarização que também é uma prioridade, né, e como compatibilizar tudo isso, e se o trabalho, na verdade, seria um empecilho ou não, né, assim, para a trajetória universitária dos estudantes, e aí você monta, né, recolhe vários dados falando sobre o trabalho como principal motivo de evasão dos estudantes do ensino superior, né, dos estudantes do ensino, né, de uma forma geral. E o trabalho, a necessidade do trabalho, né, muito ligado a alguma condição socioeconômica desses estudantes, né? Isso é reforçado ao longo do seu texto e é muito enfatizado também nas entrevistas em profundidade. E aí eu fiquei pensando, né, assim, a questão quando você fala de evasão, a evasão ela está dentro de uma discussão sobre sucesso e fracasso escolar, né? Assim, quando a gente fala de educação básica, por exemplo. Né? Você está falando de ensino superior, então esse sucesso, né, esse suposto sucesso do ensino, da trajetória, pode ser várias questões, né? Pode ser conseguir fazer todas as disciplinas, ou se formar no tempo certo, né? Enfim, entre várias questões. Mas eu fiquei pensando, e aí
enfim, e aí só para terminar essa introdução, né, que a universidade, ela é e o diploma do ensino superior, né, ainda é uma chance, né, como você mesmo fala no seu trabalho, é um passo, né, para a mobilidade social, né, e a expectativa de todos esses estudantes, trabalhadores, né, como você está denominando, de conseguir um emprego melhor, uma remuneração melhor, né, enfim, uma condição de vida melhor e assim por diante. Então, é isso, né? A discussão que está por trás é a desigualdade, né? Não reproduzir as desigualdades sociais por isso. E aí eu fiquei pensando, Vanessa, assim, muito interessante que você fala de evasão, mas o tempo todo, ao longo do seu trabalho, eu li permanência, porque, inclusive, você pega, né? Assim, você entrevista alunos que tem matrícula ativa, né? Então, não são alunos que evadiram, né? Pelo menos até 2022.1, né? Eles não evadiram, eles continuam no ensino superior. Então, eu fiquei muito lendo assim o seu trabalho pela permanência, né? E aí você, inclusive, na sua questão, né? Uma das suas questões de profundidade, você fala qual é o dificultador, né? O que você faz para permanecer no ensino superior, né? Então, o tempo todo a permanência ela é tratada no seu trabalho. Então, eu acho que é isso, assim, acho que mais do que evasão, né, e aí acho que a gente pode até problematizar isso, mas acho que a permanência é um fator muito importante nessa sua pesquisa. Eu acho que essa é a minha leitura, assim, o que é interessantíssimo, né, pensar como, né, de que forma esses alunos ainda estão, né, enfim, até 2022.1, estão como estudantes, como trabalhadores, mas matriculados e montando suas estratégias para permanecer no ensino superior, né, no curso de Ciências Sociais. Isso é um ponto. O outro ponto enfim, é sobre as ciências sociais, né, de uma forma geral, porque aí você entra nos estudantes, né, de ciências sociais. E aí tem uma questão que você não tratou na sua apresentação, mas que eu achei muito interessante, assim, do seu trabalho, e aí eu queria problematizar, né, assim, depois a gente dialoga. Que em algum momento você obteve 25 respostas, né? E aí você fala, numa frase, que a licenciatura é a mais escolhida, né? E aí desses 25, 21 estão na licenciatura, que é a grande maioria. E também, né, a importância do curso noturno, né, que isso você tratou muito bem na sua apresentação e eu concordo, acho que é isso mesmo. Mas no dificultador, quando você faz a pergunta, né, dos motivos, né, enfim, sobre a permanência, né, no curso de Ciências Sociais, aí o terceiro lugar está o trabalho, né, justamente essa compatibilidade, esse esforço, né, de tentar manter essas duas vidas, né, trabalhador e estudante. Mas o primeiro é o exercício, eu não me lembro exatamente, é o exercício do mercado de trabalho como cientista social, né? E aí eu fiquei pensando a importância da licenciatura nesse quesito também, né? Que eu acho que a gente não pode deixar passar em branco por uma questão também de empregabilidade, né? A importância da licenciatura. E aí você faz uma parte mais histórica, né, sobre a intermitência do ensino de sociologia nos currículos escolares. E, de fato, né, quando a gente pensa numa história, né, assim, ao longo de décadas, né, a forma como a gente estuda o ensino de ciências sociais é pela intermitência, né, nos currículos escolares. Mas desde 2008 ela está presente, né, nos currículos escolares. E mesmo com essa reforma do ensino médio, né, que está desde 2017 está acontecendo no Brasil, né, pela aprovação da lei, e que no Rio de Janeiro especificamente está desde 2021, né, sendo de fato implementada no ensino médio, né, já que é uma reforma curricular do ensino médio, né, o ensino de sociologia no ensino médio, a sociologia, eu acho sempre importante chamar a atenção para isso, que a sociologia ela não saiu dos currículos escolares, ela continua presente como disciplina, numa carga horária menor do que era,
mas ela continua presente. E aí a gente pode até depois qualificar esse debate, né? Porque perdendo carga horária, né, os professores que já estão atuando como professores de sociologia, às vezes acabam atuando também nesses novos componentes curriculares, né, do ensino básico, seja os chamados itinerários formativos, né, na área de ciências humanas, né, nessa grande área de conhecimento da área das ciências humanas, ou seja, no projeto de vida, né, que é um componente curricular com carga horária significativa nos currículos. E eu lembro que aí só um parênteses, né, que eu lembrei, e o Eduardo falou muito sobre essa sobre o que faz, né, o sociólogo, né, e ano passado, numa turma de licenciatura, os alunos expressavam muito isso, né? Assim, eles estavam na licenciatura, apesar de todos os pesares, eles estavam na licenciatura, eles iam terminar a licenciatura, né? O plano era terminar a licenciatura, mas com essa desesperança, talvez, né? Ou essa incerteza sobre a atuação do sociólogo, né? Ou do professor de sociologia no ensino básico, né? Já que era uma turma de licenciatura. Então, trazendo aqui para o seu trabalho, eu vejo, assim, eu acho essa discussão bastante interessante, né? Assim, porque apesar também desse cenário, que é um cenário, né, escolar atual, esses alunos trabalhadores, eles estão fazendo a licenciatura, né? Então, mesmo apresentando, né, esse primeiro dificultador, né, que é a atuação como cientista social. Mas, apesar de tudo isso, eles também estão na licenciatura, né? Então, eu imagino que essa atuação profissional, né, por mais difícil que para eles possa parecer, né, quando eles foram responder o seu questionário, mas eles estão presentes na licenciatura, né? Então, acho que isso também precisa ser, acho que, valorizado, né? Então, apesar dessa história da intermitência das ciências sociais, do ensino de sociologia, né, nos currículos escolares, eles estão na licenciatura, né? Você passa muito rapidinho, eu só queria frisar porque eu acho importante, né? Porque eu acho que tem a ver com esse trabalho, né? Sobre essa questão do trabalho do sociólogo, do cientista social. E aí, talvez seja até uma pergunta que depois você possa até esclarecer, né? Que um dos objetivos, né, uma tabela específica, quando você fala dos objetivos do curso, né? Qual é o objetivo deles do curso? Uma delas é atuar no magistério, que eu acho que é uma das que mais aparece, né? E aí eu fiquei pensando no ensino básico ou no ensino superior, né? Não sei se você tem esse controle, porque uma das falas, não sei se era do entrevistador 5, que é o 5, né? Que é o professor de história. Que ele é professor já de educação básica, né, não de sociologia, mas ele não quer mais atuar no ensino básico, né, ele quer atuar no ensino superior. Eu não sei se isso também se aplica aos outros, né, respondentes, que o objetivo que eles têm do curso é atuar no magistério também, que poderia ser até também interessante para, eu acho que, aprofundar um pouco mais a pesquisa, né, não sei se você já tem esse controle, mas talvez para aprofundar mais uma pesquisa, porque o magistério está aí, então, né, assim, esses estudantes, eles gostariam, né, de atuar como objetivo do curso, atuar no magistério, mas qual magistério, né? Então, é isso. Então, é isso. Eu acho que estudante trabalhador, né, ciências sociais... E é isso. Isso continua, né, assim, forte, essa questão da licenciatura, quando você vai para as entrevistas em profundidade, né, dos 5 entrevistados, 4 estão na licenciatura também, né? Então, eu acho que talvez seja uma questão, assim, eu acho que de pesquisa, talvez, para a gente investigar, né? Assim, eu acho que ficou bastante claro a importância da licenciatura, né, de ciências sociais, né? E como a gente está falando de... E aí eu acho que eu estou aqui numa defesa também, né, da sociologia, a importância, né, assim, como você está falando sobre os estudantes trabalhadores, né, e aí o objetivo é atuar no magistério, então a licenciatura de sociologia eu acho que faz parte
desse cenário também da sua pesquisa, né? Então, eu queria, acho que, valorizar um pouco isso, né? E é isso, né? Talvez talvez valha a pena investigar um pouco mais a fundo, né? Se esse magistério é o básico, superior. E aí, por fim, né? É olhar um pouco as trajetórias, né? E aí pegando um pouco as entrevistas em profundidade, né? Então, como eu falei, quando no início do seu texto você começou a falar muito de evasão, né? Eu imaginei que pudesse ir por esse lado, mas aí você fala o tempo todo você fala de permanência, né? Então, e as trajetórias, e aí os alunos entrevistados são alunos com matriculativa, né? Então, são alunos que estão estudando ainda, então não evadiram, né? Apesar de toda a dificuldade mostrada, né? Na fala, e evidenciada na fala, de compatibilizar, né? A vida trabalhadora. Eu imagino trabalhos que não são trabalhos na área, né? Ou parecidos, né? Enfim, ou trabalho e a vida escolar. E aí, considerando que a minha leitura foi muito sobre a permanência, né, desses estudantes trabalhadores no ensino superior, eu olhei muito essa parte da sua pesquisa, das suas entrevistas de profundidade, que eu gosto bastante, por sinal, pela perspectiva das trajetórias. E aí eu acho super interessante, assim. E aí, pelas trajetórias, eu me lembrei muito de um conceito de um sociólogo, o Bernard Lahire, que é um francês. Ele fala... A gente estuda muito na sociologia da educação, ele dialoga muito com Bourdieu, porque ele tem um estudo, né, e é o estudo que eu estou me referindo, que se chama O Sucesso Escolar das Classes Populares, justamente. E ele está tentando entender como estudantes do ensino básico, que não possuem, né, assim, estou aqui grosseiramente resumindo, né, só para a gente dialogar. Alunos do ensino básico não têm, né, o capital cultural, né, tão valorizado, né, e definido pelo Bourdieu, mas que tem, mesmo assim, trajetórias de sucesso escolar. E ele faz um estudo muito aprofundado sobre as famílias e o que ele denomina de configurações familiares, né? Então, quando eu lia as suas entrevistas, né, e a transcrição das suas entrevistas de profundidade, eu fiquei muito com essa essa leitura de olhar as configurações individuais dos alunos para permanecer no ensino superior de ciências sociais, né? Então, é uma estudante trabalhadora que está em licença maternidade, que ela só pode estudar um dia, porque é o dia que os pais conseguem tomar conta do filho ou da filha dela, não me lembro, e aí ela não consegue fazer mais, né, de uma disciplina, às vezes se inscreve em 3, mas faz 2, às vezes é só uma, né? É o entrevistado 1, se eu não me engano, que demorou 18 anos para fazer, né, economia, e depois foi para ciências sociais, o outro que está entre o mestrado, mas tem que fazer a monografia também em ciências sociais, e aí tem um filho, né? Enfim, são as diversas configurações, né, individuais, né? Enfim, individuais porque eu estou olhando esse estudante, né, ou essa estudante trabalhadora, e o que eles estão tentando fazer, né, para permanecer no ensino superior, né? E aí lidando não só com a expectativa deles, né? A expectativa frente, então eu vou fazer o quê, né? Uma vez que me formar, qual é, né? Vou trabalhar como cientista social, eu sei que o mercado de trabalho é difícil, né? Aí uma delas acho que falou até pela questão do corpo, né? Se eu conseguir numa entrevista o contrato, né? Então, assim, são as expectativas, né? Trajetórias, mas são as expectativas deles frente ao trabalho, frente à própria trajetória, né? E aí o trabalho, um deles fala sobre a questão de gênero, né? Da mulher e do homem, a diferença. Outra fala sobre as indicações também, né? Sempre consegue quem é indicado por quem conhece e tudo mais. Então, é isso, quando a gente fala de trajetórias, a gente fala de configurações, a gente fala com as estratégias que esses alunos, estudantes, trabalhadores estão criando para permanecer no ensino superior,
e como é que eles estão pensando, né? Expectativas deles frente a essa trajetória deles, né? Seja pessoal e seja como estudante trabalhadora. Então, ser estudante trabalhadora é um desafio, assim, enorme, né? Como muito bem você analisou na sua monografia. Mas quando a gente fala de trajetórias e essas configurações, eu acho também interessante a gente pensar nas diferentes possibilidades criadas, né, na trajetória dos estudantes para permanecer no curso superior. E aí sim, todos eles, né, enfim, como, não sei agora, né, 2024, mas até 2022.1, como estavam matriculados, né, conseguirem o diploma do ensino superior, que é o tão almejado, né, e é o objetivo deles. Então, é isso, assim, a minha leitura e essas problematizações, eu acho, para a gente pensar, né, assim, para pensar essas questões, né, dessas duas vidas desses estudantes, né, enquanto estudante e enquanto trabalhador, dessas duas funções sociais deles. Mas é isso, pensar na permanência, né, na importância que eles estão, na importância da trajetória deles, né, para permanecer no curso de Ciências Sociais. E aí, sobre as ciências sociais, pensar, né, realmente a importância do curso noturno nesse sentido, a própria licenciatura, né, e é isso, assim, as configurações que são montadas por eles e inclusive a relação deles com o curso, né, em alguns momentos, mais de um, se eu não me engano, foi falado sobre a participação dos Joana, já deu 20 minutos. Se quiser, pode encerrar. A questão dos docentes, né, se vão ajudar ou não vão ajudar, né, enfim, pode levar o filho, não pode levar o filho para, enfim, né, toda pensar nesses critérios também institucionais, né, nessas ajudas institucionais ou assistências, seja também do bandejão, né, enfim, das bolsas e tudo mais. Mas é isso, para pensar essa permanência. É isso. Eduardo, desculpa se eu passei uns minutinhos, mas essas são as problematizações. Obrigada, gente. Fazer um comentário rápido, Joana. Obrigado pelos comentários, foram muito pertinentes. Essa coisa da permanência é interessante, né, porque, de fato, a Vanessa fala sobre sucesso, né, sobre quem sobreviveu, digamos assim. Né, e aí pensem que pode ser surpreendente, né, que alguns desses entrevistados tenham, de fato, estejam fazendo uma segunda faculdade ou já estejam empregados, né, de modo que um dos principais desafios, que é essa desmotivação, pode ter sido o principal fator, de repente, para a evasão dos outros que não chegaram, que saíram no meio do caminho. Né? Tipo, a gente não sabe porque o desenho da pesquisa não permite, né? Mas potencialmente, né, esse fator desmotivador é muito forte, né, de desesperança, de baixa expectativa na consecução de uma mobilidade social ascendente via educação, por exemplo, para frente. A gente pode ter deixado um monte de gente para trás aí, né? E essas configurações que a Vanessa destacou são configurações individuais ou familiares e sociais que permitem que as pessoas permaneçam e fiquem. Né? Então, acho que caberia aí uma outra pesquisa, talvez, com quem saiu, né? Depois, fica aí, Raquel, anotado, os nossos futuros orientandos, né? Eu acho que vale a pena ter um registro das pessoas que circulam no nosso curso para que a gente possa buscar depois quem evade, né? Quem sai, quem desiste. Agora vou passar a palavra para a Mariana. E aí, vamos fazer assim, né? Eu vou abrir para Joana e para a Mariana. Depois, você segura um pouco, Vanessa, e a gente passa para Carol, e depois a gente encerra no finalzinho com os comentários de vocês e com perguntas adicionais que venham do público. Pode ser? Posso ir, Eduardo? Olá, Mari. Então, oi, gente, boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui. Queria agradecer demais a Raquel pelo convite e pela oportunidade também de estar conhecendo essas pesquisas da graduação, que é isso, a gente tem menos contato, né? E estou feliz também de estar revendo meus companheiros de grupo de orientação, sobretudo Mosca e Zé, que faz tempo que eu não vejo, o Diego eu vejo com mais frequência. Saudade de vocês também.
Mas vamos lá, vou falar 10 minutos só, Eduardo, você pode contar aí, porque eu quero que a gente tenha um tempo depois primeiro para ouvir as reações da Vanessa e também trocar com todo mundo que está aqui. Então, queria primeiro parabenizar demais a Vanessa pelo trabalho. A gente sabe que não é fácil fazer uma monografia e não é fácil também conciliar essa trajetória, né? Você acabou estudando, fazendo uma meta-pesquisa, uma meta-análise, vamos dizer assim, né? Porque você estudou, escolheu um tema de pesquisa que está muito afeito à sua própria trajetória, né? E é um tema que te mobiliza diretamente. Então, isso era uma das primeiras coisas que eu ia te perguntar, bom, como é que foi para você, pessoalmente, fazer essa pesquisa, estando nesse lugar, né, tão envolvida diretamente, sendo também uma estudante trabalhadora? Imagino que você, enfim, quando começou a pesquisa, já tinha várias hipóteses dos resultados, do que poderia vir a ser as conclusões. Então, queria te ouvir sobre isso, se as suas impressões iniciais se confirmaram ou não, você ficou totalmente surpreendida com o resultado que apareceu. E eu acho, inclusive, esse ponto, né, do seu lugar de fala, vamos dizer assim, enquanto pesquisadora, que também é uma estudante de ciências sociais e que também é uma estudante trabalhadora, isso poderia até ter aparecido mais no seu texto, de forma mais direta, porque isso deixa uma marca não só na forma como você conduziu a pesquisa, mas na sua forma de interpretar esses dados que surgiram, né? Então, a subjetividade interfere diretamente na condução da pesquisa. Isso poderia ter aparecido com mais força no texto, né? Mas uma das coisas que eu mais gostei, talvez, foi o seu esforço e o compromisso com a pesquisa empírica. Você fez uma coisa que a gente chama de triangulação metodológica, o Eduardo pode falar melhor, que é muito incomum, sobretudo em pesquisas de graduação, que é esse esforço de combinar metodologias, né, qualitativas e quantitativas. Então, você aplica o questionário, depois um questionário como uma primeira estratégia aí para filtrar quem você ia entrevistar, depois fez entrevista em profundidade. Então, essa triangulação e esse acionamento de várias técnicas de pesquisa não é comum, e talvez isso seja até uma consequência da sua formação na UERJ, né? Que é um curso de graduação que prisa, que valoriza as cadeiras metodológicas. Então, fico muito feliz de que você tenha valorizado e tenha feito um esforço, né, de congregar essas técnicas. Isso é muito legal. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, Vanessa, lendo do seu trabalho, você mencionou aí também aqui na apresentação, você selecionou estudantes com matrículas ativas em 2022.1. Então, tudo bem que esses estudantes começaram a graduação antes, né, de 2016 para frente, mas esses estudantes foram impactados pela pandemia, de alguma forma, né? Estavam na graduação durante a pandemia. E eu imagino que a pandemia também tenha sido um fator que tenha sido um empecilho para a conclusão do curso. E isso não, tudo bem que isso também não foi objeto da sua análise, né? Você tinha um outro recorte, mas eu senti falta de que isso da ausência desse ponto, na verdade, no questionário. Isso poderia estar ali como uma dimensão uma dimensão praticamente universal, né? Quer dizer, que atingiria qualquer estudante de graduação, de qualquer curso, de qualquer universidade brasileira no mundo, né? Isso foi uma dimensão isso foi um fator provavelmente atrapalhou muitas pessoas a concluírem o curso e que podia estar ali ou poderia ser enfim, explorado nas entrevistas. Teve uma pessoa que comentou, né? Eu fui para o home office, e aí o home office ajudou, mas ao mesmo tempo uma carga de trabalho aumentou, porque o trabalho passou para casa. Então, isso apareceu ali, mesmo que você não tenha perguntado isso diretamente, né?
Nos pontos que você trouxe como facilitador da permanência, gostei muito também dos comentários da Joana, né, chamando a atenção para a permanência, com uma pesquisa que quer avaliar a permanência dos alunos, muito mais do que a evasão. Mas você trouxe alguns pontos de permanência que são comuns ou que, na verdade, dizem respeito a características da universidade, muito mais características da própria UERJ, do que características do curso em si, da estrutura do curso. Então, por exemplo, as pessoas citaram lá acesso aos meios de transporte, como um facilitador, bolsa permanência, bandejão e tal. Essas são características da universidade e não do curso. Algumas pessoas também citaram características do curso, né? A estrutura curricular muito inchada, um curso que requer muita leitura, então isso também é aí um dificultador, vamos dizer assim, né? Da permanência. Mas eu fiquei pensando, se apareceram muitos elementos e muitos aspectos que são comuns a todos os alunos, ou a grande parte dos alunos da UERJ. Então, dizem respeito à universidade, não ao curso. Então, isso significa que você poderia até ter ampliado esse recorte, ter feito a pesquisa com estudantes de outros cursos também. Porque isso diz respeito, de alguma medida, a sua pesquisa está informando elementos para permanência ou elementos para desistência que são comuns a estudantes de vários cursos. Tem algumas pesquisas sobre isso também. Lembro uma pesquisa de doutorado feita no PPCIS pela Sara Tabac. Foi nossa colega aqui, orientada pela Helena Bomeni também. Ela fez uma pesquisa comparando trajetórias de estudantes de ciências sociais da UERJ e da UFRJ. E eu lembro que esse aspecto do transporte e a localização da universidade também era um fator que contribuía para a permanência dos alunos no curso. Então, tem outras pesquisas indo nessa direção. Uma outra questão que me chamou muita atenção no seu trabalho a Joana também tangenciou esse assunto, que desses estudantes que você entrevistou, que trabalham, né, 4 são da licenciatura, 4 eram da licenciatura e tinha um aluno do bacharelado. E eu achei muito curioso esse perfil, e eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Por que os estudantes trabalhadores são alunos da licenciatura e não são alunos do bacharelado? Pelo menos nesse seu universo de 5. E aí pensei em algumas hipóteses. Tem a ver com curso noturno, tem a ver com a origem social dos estudantes da licenciatura, que é diferente dos estudantes do bacharelado, ou tem a ver com o fato da licenciatura ter um destino profissional mais definido. Quer dizer, o aluno que trabalha, ele já trabalha, ele vai procurar um curso que ele sabe o que ele vai fazer depois com aquilo. Então, ele sabe, a licenciatura, o que faz a pessoa que faz licenciatura? A licenciatura é professor, vai dar aula. Então, talvez o aluno que já trabalha, por ter essa preocupação com o mercado de trabalho, ou por ter necessidade financeira de trabalhar, vai escolher uma habilitação que tem um destino profissional mais claro e mais definido, em comparação com o bacharelado, né, que é uma indefinição total, pelo menos para o aluno. Né? E o Eduardo chamou a atenção na fala dele que, para essa falta de clareza dos empregadores quanto às atribuições profissionais dos sociólogos. Né? Então, os profissionais, as pessoas, os funcionários de RH das empresas não sabem o que faz o sociólogo, por isso não contratam sociólogos. E aí, para encerrar, eu vou além para fazer uma afirmação um pouco polêmica, mas que eu acho que não há clareza do destino profissional e das habilidades no próprio campo, ou seja, professores de sociologia também não têm clareza, ou pelo menos não têm consenso do que um sociólogo faz, do que ele poderia fazer no mercado de trabalho. Isso é uma das coisas que eu também estou vendo na minha pesquisa de doutorado, mas há uma falta de consenso porque o Eduardo é uma exceção, né? É um professor universitário que tem uma preocupação de olhar para as oportunidades de emprego fora da academia, mas a maior parte dos professores
pelo menos com aqueles pelos quais eu estou conversando, né, na minha pesquisa, tem me relatado que essa não é uma preocupação dos departamentos de ciências sociais em várias universidades, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em formar quadros que no futuro vão ser também professores universitários, porque é isso que eles sabem fazer. Então, eu fiz mestrado, graduação, mestrado, doutorado, aprendi essas regras da academia. Então, eu vou reproduzir isso. Quando eu for professor universitário, eu vou formar novos sociólogos para serem professores universitários. Então, há um desconhecimento, porque também há uma falta de interesse, essa é a verdade, né? Com esse mercado de trabalho, com essa perspectiva de profissionalização. Então, eu acho que não é só o mercado de trabalho que está mal informado, os empregadores que estão mal informados sobre o que pode fazer um cientista social. Eu acho que essa dificuldade começa dentro de casa, começa no campo, começa com sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que não têm consenso sobre o destino profissional, atribuições profissionais. É isso. Tinha mais alguns pontos, mas vou encerrar por aqui. Agradecer demais e quero, enfim, ansiosa pelo debate também. Obrigada. Muito obrigado, Mari. Só um comentário aí, né? Para acabar e para piorar esse diagnóstico, né? Muitos dos contatos que os empregadores potenciais, que as pessoas da RH têm com a nossa disciplina, são contatos das disciplinas obrigatórias de antropologia e de sociologia na faculdade, né? Que não tem a mínima preocupação em passar qualquer utilidade, né, desse conteúdo, né? Então, em geral, as pessoas vão com má vontade para esses cursos para não sociólogos, né? Enfim, o nosso cartão de visitas é muito fraquinho na prática, né? Esse tipo de coisa. E sobre a Covid, eu acho que é uma coisa que vale a pena ser colocada aqui, embora ela tenha sido universal, né, os efeitos não foram universais, né? E aí, para alguns estratos, para algumas classes, para alguns grupos específicos, populações específicas, os efeitos foram muito fortes, né? Então, e de modo geral, esses efeitos são mais drásticos para quem está na franja, né, na marginalidade, para os mais vulneráveis. Então, é uma coisa que também a gente tem que considerar nos nossos resultados, tá? Eu vou passar agora para Ana Caroline Gomes. Está aí, Carol? Olá a todos, boa noite. Conseguem me escutar bem? Estamos ouvindo bem. Vai apresentar o trabalho Trajetória Acadêmica dos Alunos de Ciências Sociais da UERJ. Um projeto, na verdade, de pesquisa, não é isso? Isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver?